Quando eu disse para meus amigos no Japão que eu iria passar um tempo no Brasil, a primeira pergunta que ouvi foi simples, mas cheia de curiosidade: você acha que conseguiria viver lá por muito tempo? Eu mesma não tinha certeza. Na minha cabeça, o Brasil era barulho, música alta, pessoas abraçando desconhecidos, horários flexíveis e uma energia quase caótica. Eu vinha de uma rotina organizada, silenciosa e previsível. A ideia de morar aqui por anos parecia ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Mas logo nos primeiros dias percebi que a pergunta não era apenas se um japonês consegue viver no Brasil. E sim se um japonês consegue se adaptar a um ritmo de vida completamente diferente sem perder sua própria identidade. E foi nesse momento que comecei a observar o Brasil não como turista, mas como alguém tentando imaginar uma vida longa aqui. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a maneira como as pessoas ocupam o espaço. No Japão, existe uma distância natural entre as pessoas. Aqui no Brasil, essa distância praticamente desaparece. O atendente da padaria pergunta como está meu dia. O motorista de aplicativo começa uma conversa sobre o clima, depois sobre comida, depois sobre a cidade. No começo isso me deixou desconfortável. Eu não sabia se deveria responder com frases curtas ou continuar a conversa. Mas com o passar dos dias percebi que essa proximidade cria uma sensação curiosa de pertencimento mesmo para alguém que acabou de chegar. Comecei a imaginar como seria viver anos em um lugar onde a solidão parece mais rara. No Japão, é possível passar o dia inteiro sem conversar com ninguém. Aqui isso parece quase impossível. Mesmo quando tento ficar quieta, alguém sorri, pergunta algo, comenta alguma coisa. Essa interação constante, que no começo parece cansativa, começa a se tornar um tipo de apoio invisível. Talvez isso seja uma das razões pelas quais o japonês poderia, sim, viver por muito tempo no Brasil, porque a vida aqui parece menos isolada. Outra coisa que me surpreendeu foi o tempo. No Japão, o relógio manda em tudo. No Brasil, o tempo parece mais flexível. O almoço pode durar mais, as conversas não têm pressa, as pessoas param para tomar café sem olhar o relógio a cada minuto. No começo, isso me deixou ansiosa. Eu tinha a sensação de que estava sempre atrasada, mesmo quando não havia nenhum compromisso. Depois percebi que o Brasil não está atrasado, apenas vive de outra forma. A vida não gira apenas em torno da produtividade, mas também do encontro, da pausa, do momento. Isso me fez pensar se um japonês conseguiria viver muitos anos assim. A resposta começou a aparecer quando percebi que essa flexibilidade não significa falta de organização, mas uma prioridade diferente. As pessoas valorizam o tempo com os outros. Um almoço que dura 2 horas não é perda de tempo, é parte da vida. E essa visão, embora diferente, tem algo de muito humano. Também comecei a observar o cotidiano mais simples. O café da manhã com pão quente, o cheiro de café forte, o som das pessoas conversando cedo, a música vindo de alguma casa próxima. Esses detalhes criam uma rotina acolhedora. Não é a rotina silenciosa e ordenada que eu conhecia, mas é uma rotina viva. E quanto mais dias passavam, mais essa rotina começava a parecer familiar. Uma das maiores diferenças que notei foi a relação com a comida. No Japão, as refeições são rápidas durante a semana. No Brasil, comer parece um evento social. Mesmo uma refeição simples vira um momento de conversa. As pessoas perguntam se você gostou, oferecem mais comida, insistem para você repetir. No começo, eu ficava surpresa com a quantidade de atenção. Depois comecei a perceber que a comida é uma linguagem de carinho aqui. Isso me fez pensar em algo importante para quem quer viver muito tempo em outro país. Não é apenas aprender o idioma ou encontrar trabalho, é entender essas pequenas linguagens invisíveis. No Brasil, compartilhar comida, conversar sem pressa, rir alto, tudo isso faz parte da integração. E aos poucos comecei a sentir que essas coisas não são difíceis de aprender, apenas diferentes. Também notei como o Brasil é diverso. Cada bairro parece ter uma personalidade própria. Em alguns lugares, a vida é tranquila, quase silenciosa. Em outros, há movimento constante. Essa variedade me fez perceber que viver no Brasil por muito tempo não significa viver sempre da mesma forma.
É possível encontrar ambientes mais calmos que talvez se aproximem mais do estilo japonês, e também lugares mais vibrantes para quem quer experimentar algo novo. Comecei a pensar que talvez um japonês não precise mudar completamente para viver aqui. Em vez disso, pode escolher o ritmo que mais combina com sua personalidade. Essa liberdade é algo que me surpreendeu muito. Não existe apenas uma forma de viver no Brasil. Existem muitas. Outra observação importante foi a relação das pessoas com o erro. No Japão, cometer um erro pode gerar muita pressão interna. No Brasil, percebi uma atitude mais leve. Quando erro alguma palavra em português, as pessoas riem, mas de forma gentil. Elas ajudam, repetem, ensinam. Isso reduz o medo de tentar. E quando o medo diminui, a adaptação se torna mais fácil. Esse ambiente mais tolerante cria uma sensação de segurança emocional. Para alguém que vem de uma cultura muito exigente consigo mesma, isso pode ser libertador. E comecei a imaginar que, ao longo dos anos, essa leveza poderia mudar até a forma como uma pessoa japonesa enxerga a própria vida. Também me chamou a atenção o modo como as pessoas lidam com o clima. O sol, o calor, as tardes longas, tudo convida a sair. No Japão, muitas vezes a rotina é casa, transporte, trabalho, casa. No Brasil, vejo pessoas caminhando, conversando nas calçadas, cantando em praças. A vida acontece mais fora de casa. No começo isso parece estranho, mas depois começa a fazer sentido. A cidade vira uma extensão da casa. E isso me fez pensar que viver no Brasil por muito tempo talvez signifique viver de forma mais aberta. Menos fechado, menos silencioso, mais conectado com o entorno. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas aos poucos. Outra coisa que me surpreendeu foi a forma como as pessoas demonstram emoções. No Japão, muitas emoções ficam implícitas. No Brasil, elas aparecem com clareza. Alegria, frustração, entusiasmo, tudo é expresso com gestos e voz. No começo isso parece intenso, mas depois percebi que essa clareza facilita a convivência. Você sabe quando alguém está feliz, sabe quando alguém quer conversar, sabe quando alguém está brincando. Essa transparência emocional pode ajudar alguém estrangeiro a se sentir mais confortável. Não há tantas camadas para interpretar. As relações são diretas e calorosas. Com o passar dos dias comecei a perceber que a pergunta inicial estava mudando dentro de mim. Não era mais se um japonês consegue viver muito tempo no Brasil, mas como essa experiência pode transformar alguém. Talvez a maior adaptação não seja aprender a viver no Brasil, mas permitir que o Brasil mude um pouco a forma de viver. E foi nesse momento que percebi algo curioso. O que parecia caos começou a parecer vida. O que parecia barulho começou a parecer energia. O que parecia desorganização começou a parecer espontaneidade. E sem perceber, comecei a me sentir menos visitante e mais parte do cotidiano. Talvez seja exatamente isso que responde à pergunta. Um japonês pode viver muito tempo no Brasil porque, aos poucos, o Brasil deixa de parecer um lugar distante e começa a parecer um lugar possível. Não porque tudo se torna igual ao Japão, mas porque as diferenças deixam de assustar e começam a encantar. Depois dessa primeira sensação de acolhimento, comecei a observar algo ainda mais profundo: a convivência no dia a dia. Viver alguns dias em um país é uma coisa, imaginar anos é completamente diferente. Foi quando comecei a prestar atenção em detalhes mais práticos da vida cotidiana, aqueles que definem se alguém realmente consegue construir uma rotina estável. Uma das primeiras coisas que notei foi o jeito brasileiro de trabalhar. No Japão, o ambiente de trabalho costuma ser silencioso, concentrado, cada pessoa focada em sua tarefa. No Brasil, percebi que o trabalho também tem conversa, risadas, pequenas pausas. No começo achei que isso poderia atrapalhar a produtividade. Mas logo percebi algo interessante. Mesmo com essa atmosfera mais descontraída, as coisas continuam acontecendo. O trabalho anda, mas de forma mais leve. Isso me fez pensar que, talvez um japonês vivendo no Brasil, precise reaprender o significado de eficiência. Não é apenas fazer rápido, é também manter relações saudáveis enquanto se trabalha. Essa mistura de produtividade e convivência cria um ambiente menos tenso. Para alguém acostumado com pressão constante, isso pode ser um alívio.
Também comecei a observar como as pessoas lidam com imprevistos. No Japão, tudo é planejado com antecedência. No Brasil, percebi que o improviso faz parte da vida. Um plano muda, alguém chega mais tarde, uma chuva forte altera o dia, e mesmo assim as pessoas seguem com naturalidade. No começo isso me deixava nervosa, eu queria controlar tudo. Depois percebi que o improviso aqui não é sinal de desorganização, mas de adaptação. Essa capacidade de se ajustar ao momento talvez seja uma habilidade importante para quem quer viver muito tempo no Brasil. Aos poucos comecei a entender que não é necessário prever tudo. Às vezes, apenas ajeitar o fluxo do dia torna a vida mais tranquila. Outra coisa que me chamou a atenção foi a relação com os vizinhos. No Japão, muitas vezes não sabemos quem mora ao lado. No Brasil, percebi que os vizinhos se cumprimentam, conversam, às vezes compartilham comida. No começo fiquei surpresa quando alguém me cumprimentou apenas por me ver passando. Com o tempo, isso começou a criar uma sensação de comunidade. Essa proximidade cotidiana cria um tipo de segurança emocional. Saber que existem pessoas ao redor que reconhecem você, que sorriem, que perguntam como está, transforma o bairro em algo mais humano. Para alguém que pensa em viver anos em um país estrangeiro, essa rede informal pode fazer muita diferença. Também comecei a observar os fins de semana. No Japão, muitas pessoas usam o fim de semana para descansar em silêncio. No Brasil, o fim de semana parece ter outra energia. Famílias se reúnem, amigos se encontram, é música, comida, conversas longas. No começo achei tudo muito intenso, mas depois percebi que esse momento coletivo é importante. Ele cria memórias, fortalece relações, torna a vida menos solitária. Imaginar viver muitos anos nesse ritmo me fez pensar que a vida no Brasil talvez seja mais social. Mesmo alguém naturalmente reservado acaba sendo convidado para participar, e essa participação não é obrigatória, mas é sempre aberta. Aos poucos, a pessoa escolhe até onde quer se envolver. Também notei a importância do humor. Os brasileiros brincam com facilidade, fazem piadas, riem de situações simples. No Japão, o humor costuma ser mais discreto. Aqui, ele aparece em quase todas as conversas. No começo eu demorava a entender as brincadeiras, mas logo percebi que o humor é uma forma de criar proximidade. Essa leveza no cotidiano reduz tensões. Mesmo quando algo não sai como esperado, alguém faz uma piada e o ambiente muda. Para quem vive sob pressão constante, isso pode ser transformador. Talvez seja um dos motivos pelos quais alguém consegue se adaptar ao longo dos anos. Outra observação importante foi a diversidade cultural dentro do próprio Brasil. Em alguns lugares, as pessoas são mais tranquilas, falam com calma, valorizam rotinas mais previsíveis. Em outros, tudo é mais rápido, mais barulhento, mais intenso. Essa variedade significa que não existe apenas um Brasil. Cada região oferece uma experiência diferente. Isso me fez perceber que um japonês vivendo aqui pode encontrar o próprio espaço. Não precisa se adaptar a uma única forma de viver. Pode escolher ambientes mais silenciosos, bairros mais calmos, cidades menores. Essa flexibilidade torna a ideia de viver a longo prazo muito mais possível. Também comecei a notar como as pessoas lidam com o estrangeiro. Em vez de distância, percebi curiosidade. As pessoas perguntam de onde venho, o que acho do Brasil, se estou gostando. No começo achei que essas perguntas poderiam ser cansativas, mas percebi que elas são uma forma de acolhimento. É como se o estrangeiro fosse convidado a fazer parte da conversa. Essa abertura facilita a integração. Não é necessário esperar anos para se sentir incluída. Em poucos dias, já existem interações, histórias, pequenas conexões. Isso diminui a sensação de estar longe de casa. Outra coisa que me surpreendeu foi a importância da música. Ela aparece em todos os lugares, no carro, nas casas, nas ruas, nos restaurantes. No Japão, a música muitas vezes é individual e escutada com fones de ouvido. No Brasil, ela é compartilhada. As pessoas cantam, comentam, dançam. Essa presença constante de música muda o ambiente. Mesmo um dia comum ganha energia. Para alguém que pensa em viver muito tempo aqui, essa trilha sonora cotidiana pode se tornar parte da identidade. Aos poucos, as músicas deixam de ser estrangueiras.
passam a ser familiares. Também observei a forma como as pessoas valorizam momentos simples, um café da tarde, uma conversa na calçada, um encontro inesperado. Esses pequenos momentos não são vistos como perda de tempo. Eles são parte importante do dia. Essa valorização do simples cria uma vida mais leve. Com o passar das semanas, comecei a perceber que viver no Brasil por muito tempo talvez signifique desacelerar internamente. Não necessariamente fazer menos, mas viver com menos rigidez. Permitir que o dia tenha surpresas, que as relações ocupem espaço, que o tempo seja mais humano. E foi nesse momento que percebi que a adaptação não acontece apenas aprendendo o idioma ou entendendo costumes. Ela acontece quando o coração começa a aceitar um ritmo diferente. Quando as diferenças deixam de ser obstáculos e se tornam novas possibilidades. Comecei a me imaginar vivendo anos aqui, tendo uma rotina, conhecendo os mesmos rostos, frequentando os mesmos lugares. E essa imagem já não parecia impossível. Pelo contrário, parecia até natural. O Brasil, que no começo parecia intenso demais, começou a parecer acolhedor, e essa sensação crescia a cada dia. Com o passar do tempo, comecei a perceber algo ainda mais profundo, a questão da identidade. Viver alguns dias em um país diferente é uma experiência. Viver meses já é um desafio, mas viver anos significa transformar partes de si mesma. Foi quando comecei a me perguntar se um japonês que mora há muito tempo no Brasil continua sendo o mesmo ou se, aos poucos, se torna uma mistura das duas culturas. Notei isso primeiro na minha própria rotina. No início, eu acordava cedo, organizava tudo com precisão, planejava o dia inteiro. Depois de algumas semanas, comecei a deixar pequenos espaços livres. Um café inesperado, uma caminhada sem destino, uma conversa que se estende mais do que o planejado. Não foi uma mudança brusca, foi gradual. E percebi que essa flexibilidade não me fazia perder minha identidade japonesa, apenas ampliava minha forma de viver. Também comecei a observar a relação com o silêncio. No Japão, o silêncio é confortável. No Brasil, o silêncio é mais raro. No começo senti falta dele. Depois descobri que o Brasil tem outro tipo de silêncio, um silêncio com som ao fundo, com pessoas conversando ao longe, com música suave em algum lugar. Não é ausência de som, é uma atmosfera tranquila dentro do movimento. E esse tipo de silêncio também pode ser reconfortante. Outra coisa que me marcou foi a relação com a espontaneidade. No Japão, encontros costumam ser planejados com antecedência. No Brasil, percebi que muitos encontros acontecem no momento. Alguém convida para um café, outra pessoa aparece, a conversa cresce. No início isso parecia imprevisível demais, mas depois percebi que essa espontaneidade cria memórias inesperadas. Imaginei então como seria viver anos assim. Talvez a vida se tornasse menos rígida, menos previsível, mas também mais rica em experiências. Essa troca constante entre planejamento e improviso pode criar um equilíbrio interessante. Também comecei a notar como os brasileiros lidam com o tempo livre. Não é apenas descanso, é convivência. As pessoas caminham juntas, conversam, cozinham, compartilham momentos. No Japão, muitas vezes o tempo livre é individual. No Brasil, ele costuma ser coletivo. Essa diferença muda completamente a sensação de fim de dia. Percebi que, para alguém que vive muito tempo aqui, o tempo livre passa a ter outro significado. Não é apenas recuperar energia, é também fortalecer vínculos. E esses vínculos tornam a vida mais estável emocionalmente. Outra observação importante foi a relação com o corpo. No Japão, a postura é mais contida. No Brasil, o corpo se expressa com mais liberdade. As pessoas gesticulam, riem alto, se movimentam com naturalidade. No começo me sentia um pouco rígida, como se estivesse sempre controlando meus movimentos. Depois, sem perceber, comecei a relaxar. Meus gestos ficaram mais soltos, minha voz mais natural. Essa mudança física também reflete uma mudança interna. Viver no Brasil por muito tempo talvez signifique aprender a ocupar o espaço com mais confiança. Não como alguém diferente, mas como alguém que absorveu uma nova forma de presença. Também percebi algo curioso na forma como as pessoas lidam com as diferenças. No Japão, existe uma forte expectativa de adaptação ao grupo. No Brasil,
percebi uma aceitação maior da individualidade. Cada pessoa tem seu estilo, seu jeito, sua forma de falar. Isso cria um ambiente onde ser estrangeiro não parece tão estranho. Essa liberdade facilita a integração. Um japonês não precisa esconder sua cultura para viver aqui. Pelo contrário, as pessoas demonstram curiosidade. Perguntam sobre comida japonesa, hábitos, tradições. Essa troca cria uma convivência onde as diferenças são valorizadas. Outra coisa que me chamou a atenção foi a relação com a família. Mesmo entre amigos, percebi um clima familiar. As pessoas se tratam com carinho, compartilham histórias, criam vínculos rapidamente. No começo achei isso intenso, mas depois percebi que essa proximidade torna a vida mais acolhedora. Imaginar viver muitos anos nesse ambiente me fez pensar que a sensação de pertencimento pode surgir naturalmente. Mesmo longe do Japão, a pessoa pode construir novas raízes. Não substituindo as antigas, mas somando novas experiências. Também comecei a observar o ritmo das noites. No Japão, as noites costumam ser mais silenciosas. No Brasil, elas têm vida própria. Pessoas conversando, restaurantes cheios, música suave. Essa energia noturna muda a sensação do dia. A vida parece continuar além do horário de trabalho. Para alguém que vive muito tempo aqui, essa continuidade cria uma rotina mais flexível. O dia não termina abruptamente, ele se estende em encontros, conversas, caminhadas. Outra percepção importante foi a forma como os brasileiros lidam com emoções difíceis. Em vez de guardar tudo, percebi que as pessoas compartilham mais, conversam, desabafam, pedem opinião. Essa abertura emocional cria relações mais profundas. Para alguém vindo de uma cultura mais reservada, isso pode ser desafiador no começo. Mas com o tempo, essa troca emocional se torna reconfortante. Saber que é possível falar e ser ouvido cria uma sensação de apoio. Com o passar do tempo, comecei a perceber que a pergunta inicial estava se transformando novamente. Não era apenas se um japonês pode viver muito tempo no Brasil, mas como essa experiência pode criar uma nova versão da pessoa. Uma versão que mantém disciplina, respeito e organização, mas que também aprende leveza, espontaneidade e proximidade. E quanto mais eu observava, mais percebia que essa mistura não é um conflito. Pelo contrário, ela pode ser um equilíbrio. O Japão ensina precisão. O Brasil ensina fluidez. O Japão ensina silêncio. O Brasil ensina expressão. O Japão ensina constância. O Brasil ensina adaptação. Talvez viver muitos anos no Brasil sendo japonês signifique justamente isso, encontrar um ponto onde essas duas formas de viver se encontram. Não abandonar uma, não copiar a outra, mas permitir que ambas coexistam. E quando isso acontece, o Brasil deixa de ser apenas um lugar estrangeiro e começa a se tornar um segundo lar. E então, depois de todas essas experiências, comecei a chegar à resposta que eu procurava desde o início. Um japonês pode viver no Brasil por muito tempo. Mas não porque o Brasil se torna parecido com o Japão. E sim porque, aos poucos, o coração aprende a conviver com as diferenças e a encontrar conforto nelas. Percebi isso quando notei que algumas coisas que antes me deixavam insegura passaram a parecer naturais. O barulho das ruas já não parecia confusão, mas sinal de vida. As conversas espontâneas já não pareciam invasivas, mas acolhedoras. O tempo mais flexível já não parecia desorganizado, mas humano. Essas mudanças não aconteceram porque o Brasil mudou. Elas aconteceram porque eu comecei a mudar. Também comecei a perceber que viver muito tempo aqui não significa abandonar hábitos japoneses. Pelo contrário, muitos deles continuam presentes. A pontualidade, o cuidado com detalhes, a organização da rotina. Mas agora esses hábitos convivem com algo novo, a leveza brasileira, espontaneidade, a proximidade com as pessoas. Essa mistura cria um estilo de vida único. Nem totalmente japonês, nem totalmente brasileiro. Uma forma de viver que nasce da convivência entre duas culturas. E talvez seja exatamente isso que torna possível viver aqui por muitos anos. Não é preciso escolher apenas uma identidade, é possível construir uma nova. Também comecei a imaginar o futuro. Acordar todos os dias com o som da cidade, conhecer os mesmos rostos na padaria, conversar com vizinhos, ter lugares favoritos. Pequenos rituais que transformam um país estrangeiro em casa,
e percebi que essa construção acontece devagar, quase sem perceber. Outro ponto importante é que o Brasil parece ter espaço para diferentes ritmos de vida. Quem prefere tranquilidade encontra bairros silenciosos, cidades menores, rotinas mais calmas. Quem gosta de movimento encontra música, encontros, ruas cheias. Essa variedade permite que cada pessoa encontre seu próprio equilíbrio. Para alguém japonês, isso significa poder adaptar a vida sem perder conforto. É possível manter momentos de silêncio, criar rotinas organizadas e, ao mesmo tempo, participar da energia brasileira quando desejar. Essa liberdade torna a adaptação mais natural. Também percebi que a convivência diária transforma a percepção de pertencimento. No começo, tudo parece temporário. Depois, surgem lugares favoritos. Depois, surgem pessoas conhecidas. Depois surgem memórias, e quando percebemos já não estamos apenas visitando, estamos vivendo. Talvez essa seja a maior resposta para a pergunta inicial. Um japonês pode viver muito tempo no Brasil porque o Brasil permite construir vínculos. E quando existem vínculos, o lugar deixa de ser apenas um destino e passa a ser parte da história pessoal. Também pensei naquilo que alguém leva dessa experiência. O Japão ensina disciplina, respeito, constância. O Brasil ensina calor humano, flexibilidade, alegria cotidiana. Juntos, esses elementos criam uma forma de viver mais equilibrada. Nem rígida demais, nem solta demais. E foi nesse momento que percebi que a pergunta não é apenas se um japonês pode viver no Brasil. A pergunta também é o que essa experiência pode oferecer. E a resposta parece simples. Ela oferece uma vida mais aberta, mais humana, mais conectada com as pessoas. Hoje, quando penso naquela primeira dúvida, sinto que ela já não existe. O Brasil deixou de parecer distante, as diferenças deixaram de parecer obstáculos. E o que antes parecia intenso demais, agora parece acolhedor. Talvez viver no Brasil sendo japonês signifique aprender a sorrir mais facilmente, conversar sem pressa, aceitar o inesperado, valorizar encontros simples. E ao mesmo tempo manter o cuidado, o respeito e a atenção aos detalhes que fazem parte da cultura japonesa. No final percebi que não é necessário escolher entre duas formas de viver, é possível caminhar entre elas. E quando isso acontece, o Brasil não é apenas um lugar onde um japonês consegue viver. Ele se torna um lugar onde um japonês pode se sentir em casa.